que vocês acham da ciência como um todo? É da hora que ela exista, vocês gostam da ciência, óbvio. O cientificismo... Ninguém não gosta da ciência, né? Ninguém é então, anti-ciência. sim, A gente, Eu não gosto desses caras, esses fajutos que vendem que são cientistas, enganam as pessoas com um discurso pseudocientífico e levam as pessoas a crer naquele bando de mentira que eles contam. Isso, para mim, é nocivo, predatório, imoral. Mas só a esquerda Sim, faz isso? E o cientificismo como um fim, né? Tipo, a ciência como... o próprio... Sim, a esquerda faz isso, porque a esquerda, a esquerda usa a ciência para controlar as pessoas. A gente viu isso no caso das vacinas agora. Então, eles usam, quer dizer, eu não sei nem se pode falar esse nome aqui, porque é comum cair nos canais, enfim. Que, Covid? Covid, falar, vacina e tal. Bom, você deve estar acostumado também, que o Rumble é mais tranquilo. Quem já tá tudo cagado, é verdade. não se preocupa muito mais com Tipo eu, né? Mas então usou-se essa retórica, esse cientificismo baseado em ciência nenhuma, que era de que as vacinas salvavam vidas, sem a gente saber, sem a gente ter tempo hábil, né, de experiência, sem a gente ter provas científicas a respeito da vacina. Eu acho que eles até tinham alguma base científica para provar. É que o problema é que o normal de se produzir uma vacina é muitos anos mais do que foi produzido essa. Então, exatamente. Porque tem todo um mecanismo de segurança para ver se ela realmente não vai ter, a longo prazo, danos colaterais. Sim. Eles meio que passaram por cima dessa garantia, mas não quer dizer que não é uma vacina que realmente tenta ser eficiente. Mas, por exemplo, agora na Flórida as vacinas com RNA já estão dando problema. É mesmo? Sim. Inclusive foram proibidas. Também Saiu que eu tomei agora. o Coronavac que não tinha essa parada. Não tomei ainda. nada. Mas o problema é o que é construído por políticos e pseudocientistas que são, de alguma forma, utilizados para fundamentar decisões políticas a respeito disso. Porque a comoção social do fique em casa, a máscara, um bando de gente com medo, utilizando máscara para cima e para baixo. A máscara é uma outra coisa. Cara, foi muito doido. Desculpa, acaba. Não, era isso. Essas pessoas elas acabam ficando reféns porque, por algum motivo, e é uma coisa que, para mim, é bem interessante tentar analisar como que as pessoas elas conferem, elas dão tanta credibilidade para pessoas que elas desconhecem, para entidades que elas nunca ouviram falar, só porque tem um nome bonito. OMS, Organização famosas, Mundial de Saúde. Poxa, se é mundial, se é uma organização e se é de saúde, é óbvio que eles não vão mentir. Se é um cientista com doutorado em Harvard ou Yale, é óbvio que ele não vai mentir. Eu não sei como que as pessoas acham isso. É ingênuo, né? É que as pessoas... Porque dá trabalho. É mais fácil, exato. Dá trabalho. E esse trabalho de checar a fonte deveria ser do jornalista. E esse cara, a grande maioria desses caras aqui, estão corrompidos por ideologia. Uhum. Então, você percebe o problema que cria em massa, estruturalmente? Era mais ou menos nessa linha. Tô falando muito. Não, você tá ótimo. Você tá... Continua, vai. Mas só porque... eu concordo pra caralho com o que você falou agora. Eu acho que realmente criou-se uma máquina de demência cognitiva. Eu acho que as pessoas... Eu acho que o que aconteceu é o seguinte. A internet se desenvolveu faz pouco tempo. 10 anos, que a gente tem uma internet como a gente conhece. Isso deu um choque na cognição mundial gigantesco, porque começou a sair das rachaduras do paredão que era a mídia antigamente. Era um paredão cognitivo, eles não permitiam as informações mais importantes chegassem ao público e eles condicionavam o alcance das informações para só as que eles quiserem que fossem beneficiar eles chegassem, e muitas vezes mentira. Quando esse paredão cai com a internet, rolou um pânico geral da elite do poder. Porque eles perceberam, fudeu, como que a gente vai controlar o gado se agora o próprio gado pode se controlar, tá ligado? E aí eles criaram essa ferramenta. Eles usaram a mídia, cooptaram a mídia para criar uma máquina de censura, que hoje é a mídia, e para isso eles usaram a pauta identitária de esquerda. Aí eles usaram a esquerda para isso, para atacar, porque primeiro o que eles fizeram? Demonizaram a direita. Chamaram todo mundo de fascista, de nazista, de Hitler, de qualquer coisa. Quando eles demonizaram, o que eles falaram? Bom, agora tudo pode ser feito com essa galera. Então vamos introduzir censura.
E aí, com o tempo, eles foram abatendo um cara, um outro cara, de pouca relevância, ninguém fez nada. Aí eles foram subindo, começaram a bater outros caras da direita, outros caras... Aí o judiciário, que tá junto nesse conluio, percebeu, a galera não tá fazendo nada, estamos censurando todo mundo e tá ok. Vamos prender. Começaram a prender gente, ninguém fez nada. E aí criou-se essa máquina. E aí eles pararam de focar só na direita e falaram assim, beleza, a direita está dominada, vamos expandir para o resto. Aí começa a cair Monark, começa a cair PCO. E aí... Você não se considera da direita? Não me considero. Eu me considero de nenhum lado, independente, ou centro, entendeu? Libertário raiz. Eu não sei, tem coisas que eu acho que a direita tem razão, tem coisas que eu acho que a esquerda tem razão. Eu não... Por que eu tenho que escolher um lado? Porque também? na teoria, né, a direita seria mais liberdade, né? Menos Estado, menos tudo. Né? Tem pautas que tem a ver com liberdade dentro da esquerda também? Cara, não tem. Fala uma. Eu acho que a própria... É que são pautas de liberdade sexual, vai. Então, mas a direita não... Não necessariamente. O cara, né? Presuma suruba. Desculpa o horário, né? Então, mas a direita não quer que você seja proibido de praticar qualquer que seja o ato sexual. Ela quer que você não fique por aí, se malhando com outro cara na frente de criancinha. É diferente, entendeu? Entra um pouco a pauta moral. Mas ela não quer proibição de nada disso. É muito diferente. Não, eu a esquerda, ela quer impor uma doutrina, né, ideológica sexual contrária a tudo que o mundo já viu, né, para que é o que a gente chama de ditadura das minorias, né? Então, e isso sim, eles não estão nem aí se você concorda ou não, ou se a maioria das pessoas pensa da mesma forma ou não. Eles querem impor aquilo que a minoria histérica, esquerdista considera que é o certo. A direita, ela quer que todo mundo faça o que quer no seu quarto. Eu acho que se você estiver falando da esquerda identitária, você tem total razão. É que elas não são coisas que podem ser desvinculadas. A esquerda identitária e a esquerda raiz, porque assim, e aí tem aquela história, né? A direita parte, talvez, da premissa de que nenhum ato público é individual, certo? Porque uma vez que você está agindo de tal maneira, você está influenciando as pessoas que estão à tua volta, principalmente os mais novos. Então, acho que essa é uma linha mais conservadora, né? Talvez, se pensar, e que faz todo sentido para mim. Outro dia, faz pouco tempo, eu postei uma menina da Ucrânia, com 9 anos de idade, que namorava um menino de 11. E aí toda a mídia da Ucrânia glamorizou, porque é uma menina linda, realmente, uma bonequinha tal, com um moleque lá de seus... na verdade, o menino tinha 13. 4 anos de diferença, só que a menina é uma criança de 9, com um moleque de 4 anos mais... E aí eles estavam glamorizando isso. E foi bem na época que aquela menina engravidou aqui no sul do Brasil, com 9 anos. Eu falei, bom, e aí... Ela tinha 11. Ela já estava com 11? Acho que sim. Bom, pior ainda, né? Ela engravidou duas, ela já tinha engravidado antes também. Mas eu falei assim, bom, então, o que muda? Se essa menina de 9 anos, que tá toda a imprensa da Ucrânia glamorizando que tem um relacionamento com esse moleque, que também era midiático e tal, por que, quando no caso de uma anônima, a gente tá falando que é um estupro e tal? E no caso dessa menina, se ela aparecer grávida, vai ser o quê? Vai ser consensual? Porque se a mídia tá endossando aquele relacionamento consensual... parte da premissa de que foi consentido o caso ela engravide. Eu acho que uma criança de 9 anos não tem que ficar fazendo sexo, ponto, assim. Eu não... Então, mas isso só voltando à questão das atitudes públicas que não são individuais. Porque elas endossam todo tipo de depravação. Mas a hipersexualização faz parte da agenda woke também. Então, a cultura woke, a agenda woke, ela está relativizando, aí entra o que a gente estava falando antes sobre a escola de Frankfurt, ela está relativizando uma série de questões que não podem ser relativizadas. Por exemplo, pedofilia. Não, vamos trabalhar que pedofilia é uma disfunção, é um problema psiquiátrico. Tem que colocar no código lá da CIF, né? CID. Tem que colocar no código CID. Só qual que é o problema disso? Aí, para ficar fácil também, para todo mundo entender. A grande discussão que tinha, seriado novo aí, Jeffrey Dahmer, o canibal. Você assistiu? Eu vi algumas partes porque a Lu tá assistindo direto. É muito bom. Tem outro melhor ainda que é o que realmente faz a entrevista com o pessoal que morava no apartamento, lá nos conjuntos do lado dele. E fala, a grande polarização do julgamento dele foi essa. Ele é uma pessoa que tem um problema psiquiátrico ou ele é um assassino? Ponto. Por que não pode ser os dois? Porque o tratamento que o Estado vai conferir para uma pessoa que tem problema psiquiátrico não é o mesmo de um cara que planejava de maneira metódica o crime
e matava as pessoas com o racional completo, fechado, bonitinho. Na lógica não faz sentido. Esse é o nosso ponto. Não faz sentido, logicamente. Acho que tem problema psiquiátrico. Acho que todo mundo que mata alguém, ele tá com algum problema Não, mas o Estado te dá tratamentos diferentes. Isso. Tratamento psiquiátrico do Estado, você vai ser colocado num hospital psiquiátrico de pessoas que cometeram crimes e tal, mas é outra coisa. E aqui você vai passar por uma série de análises ocasionalmente que, se elas de alguma forma determinarem que você evoluiu no tratamento, você sai da tutela do Estado, você não é mais uma pessoa que está em regime fechado ou em tratamento. Porque segundo a psicologia também. O assassino vai para cadeia e morre na cadeia nos Estados Unidos ou até para cadeira elétrica, enfim, pena de morte. Não tem mais cadeira elétrica. Que pena. Eu tô brincando. Eu ia falar isso. Mas Ele é pesado. Mas essa pessoa vai para o sistema prisional americano e vai cumprir a pena dela, ponto final. E, então é isso. O pedófilo é crime. Pedofilia é crime, ponto. Aí não. Se você coloca o pedófilo para receber um tratamento psiquiátrico, quais são os problemas que advêm disso? Não vai receber a punição que nós queremos que um pedófilo receba, que é o encarceramento, é regime fechado para um cara desse. É um cara que vai fazer um tratamento psiquiátrico e, eventualmente, se o médico for lá e dar um laudo para ele, ele sai. Exatamente. Agora, olha a subjetividade disso. Porque quem decide isso é um psicólogo, que também é outro troço completamente subjetivo. Psicólogo e psiquiatra, né, nesse caso. Não, sim. Bom, mas é exatamente isso, mas o problema continua. Eu entendo, e tem muita gente que usa esse negócio dessa diferenciação para pessoas que têm problemas mentais ou não na lei, para fugir da lei, para escapar. Isso aí tem filme e tal, eu tô ligado. Mas a parte da agenda woke, eu entendo que eles tentam relativizar muitas coisas. Sobre o pedófilo, é com certeza um cara hediondo e provavelmente tem algum problema mental, né? Não acredito que uma pessoa normal consiga realmente ser um pedófilo, tá ligado? Dá. Existem vários. Pessoa normal. Mas eles são pessoa normal? Não, porque, de novo, se você trata como um problema psiquiátrico, entendi, você o tratamento é outro. Então, uma coisa é o seguinte... A perversão. É como se você falasse que ele não tem controle ele não tinha controle sobre a situação. Ele não planejou Mas que tipo de pedófilo uma você criança. você tá falando pedófilo que estupra. Estupra, ou qualquer pedófilo. Quer dizer, um cara mas é interessante que ele colocou. Porque, assim, o consentido... Só devem ser taras diferentes, né? O cara que estupra e o cara que tem uma relação consentida com a menina de 9 anos, de 10. Mas é que a partir dos 14... para baixo dos 14 anos, existe uma presunção absoluta que é tudo vulnerável. Mas aí é um pouco positivista, né? O garoto de 11 anos não é pedófilo, isso a gente pode discutir. Sim. A gente pode discutir. Mas essa presunção é necessária fazer para você definir o crime que a pessoa cometeu. É o que eu tava falando da menina. Uma menina de 9 anos de idade na Ucrânia namora um moleque de 13, 14. Ela quer. Então... Quando os dois estão abaixo... Então, se você for para uma linha positivista, você vai falar... Eu sei, isso, na linha positivista, legalista e tal, você vai falar... Não, isso aqui é pedofilia, porque qualquer pessoa menor de tal... Só que você vai... Depois entra no Instagram da menina. Ela quer estar com aquele cara. Sim. Tipo, e a mãe dela fala... Não, a vida dela, ela faz o que ela quer. Então, então não existe... Como é que você vai falar que aquilo está sendo contra a vontade dela? Perfeito. Entendeu? Então, é isso que eu falo desses gatilhos da jurisprudência. Não, tudo bem. De toda forma, isso é imoral. É imoral. Tudo imoral. Exato. Tudo Essa mãe imoral. é uma retardada, não tinha que deixar isso rolar. Sim, agora, quando você pega a régua sobre a idade, é uma coisa que pode ser discutida, pode ir para cima, para baixo, e a gente discute isso daí. A gente está falando de régua, e isso muda, né, com o tempo. Na Idade Média era uma coisa. Sim, é verdade. Aí depois mudou, e as coisas mudam e está tudo certo, e a gente tem que ajustar isso daí. Agora, até pelo tempo de vida. Só que existe a necessidade de traçar uma linha. Esse é o ponto. Se a gente entrar nessa discussão. Sim, tem que traçar uma linha. Mas eu temporal. acho que no começo... Aí tem que ser 18, né? Porque, tipo, como é que você vai traçar uma linha, mínima pra pessoa... não, pra você partir da premissa de um estupro, de uma relação sexual não consentida. Não existe um ato volitivo da criança. A criança, ela não está pronta para tomar decisões de natureza sexual. Ela não tem a aptidão de compreender as consequências de uma relação sexual e de um envolvimento com outra pessoa nesse sentido. É isso. Sim. Então, a gente tem que traçar uma linha nesse sentido. O estupro de vulnerável vai. Então, 13 anos, 12, não, eu concordo. 14, é que aí talvez 15. entre uma parte um pouco mais libertária minha. Que é assim, eu não acho que tenha que existir essa régua estipulada pelo Estado.
Aí acho que a questão da sociedade está completamente depravada mesmo, e os pais que têm que ter um mínimo de noção para saber que uma criança não pode ter aí você não consegue prender o pedófilo. Se você não define, você não consegue prender o pedófilo. Porque aí o tipo penal ele tem que ser muito objetivo. Eu não posso ter um tipo penal subjetivo. Eu preciso de um tipo penal objetivo para classificar a sua conduta como encaixando perfeitamente naquele tipo penal. Então não dá para eu falar, pedofilia é constrangimento de uma pessoa vulnerável. Vulnerável. O que é vulnerável? A ser definido. Entendeu? Sim. Eu não posso. Eu preciso de uma definição Depende dos legal. Pais. Bom. E daí a gente pode discutir, enfim, a gente foi muito longe no juridiquês, né? Mas voltando para... Não, porque é importante a gente falar do juridiquês porque tem a ver com a ação do Estado na vida das pessoas, né? Diretamente. Quando a esquerda gosta de chocar. Lembra do cara pelado na exposição de arte, as meninas tocando no corpo dele, depois ele levanta e... Sabe? Eles puxam muito a corda, eles esticam muito a corda para algo completamente obsceno, imoral, horroroso. Quando você vê, você está discutindo CID de pedófilo. Entendeu? Verdade. Eles esticam a corda para o extremo para tentar normalizar aquela zona cinzenta que, na verdade, não deveria nem ser zona cinzenta. O ponto médio, o ponto de equilíbrio deveria estar aqui. E você está discutindo dentro do campo deles. Você já está dentro do campo deles. A premissa já é do lado deles, né? E aí rola uma tendência de você humanizar quem está configurado como vítima de uma doença mental, né? Isso. Aí você relativiza a moral. Por isso que eu falo que tem método. A relativização, ela tem método. Ela tem método. Sim. Isso daí já foi tese de mestrado e doutorado de uma série de estudantes de sociologia e ciência política que você imagina. Eles fazem isso o dia inteiro.